Começa agora o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 31 de outubro de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Desemprego do terceiro trimestre repete menor patamar da história e remuneração dos trabalhadores alcança recorde para o período. Autoridades divulgam lista de mortos em mega operação e 42 tinham mandados de prisão em aberto. Paraguai e Argentina reforçam fronteiras após operação no Rio de Janeiro. Israel devolve 30 corpos de palestinos para Gaza em meio ao cessar-fogo na faixa de Gaza. Família é alvo de ataque a tiros em Jacarepaguá e criança de 11 anos é atingida por 5 tiros. Palmeiras aplica goleada, faz história para ir à final da Copa Libertadores. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou hoje que a taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,6% no trimestre encerrado em setembro. A pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua se manteve em relação ao trimestre encerrado em agosto. Naquele mês, o desemprego atingiu o menor patamar da série histórica iniciada em 2012. Os dados divulgados nesta sexta-feira mostraram também que o número de empregos no setor privado chegou a um recorde. Mais de 52 milhões de pessoas estão contratadas. Já o número de trabalhadores por conta própria ficou estável, em 25,9 milhões de pessoas. Mas do total de empregados no Brasil, 37,8% estão na informalidade. A agricultura e a construção foram os setores que registraram expansão. Por outro lado, o comércio e os serviços apresentaram baixas. Segundo a coordenadora de pesquisas domiciliares do IBGE, Adriana Beringui, a queda em alguns setores foi parcialmente compensada pelo aquecimento da agropecuária e da construção. Ela afirma que esse movimento contribuiu para a manutenção da estabilidade no total de pessoas ocupadas. O estudo também mostrou que a remuneração dos trabalhadores é a maior da história para o trimestre. O salário médio habitual dos trabalhadores no Brasil foi de R$ 3.500. E o Banco Central divulgou hoje o balanço das contas do setor público. O déficit primário do país chegou a 17 bilhões e meio de reais em setembro, pior resultado para o período desde 2023. Segundo dados do governo federal, entre janeiro e setembro, o Brasil registrou déficit de quase 80 bilhões de reais. A praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, foi palco de uma homenagem aos policiais mortos na mega operação da última terça-feira. A praia de Copacabana foi palco de homenagem aos policiais mortos durante a operação de terça-feira nos complexos do Alemão e da Penha, que deixou pelo menos 121 pessoas mortas. 4 cruzes foram fincadas na areia com camisas manchadas de vermelho, com as fotos dos policiais falecidos logo abaixo. Segundo a ONG Rio de Paz, que organizou o ato, o objetivo era lembrar que esses agentes também são vítimas de uma política de segurança que transforma o confronto em rotina e o luto em hábito. A operação foi catastrófica, não pelo fato da polícia ter entrado para prender bandido, para cumprir mandado de prisão, mas pelo fato de policiais terem saído feridos, 4 terem tombado. O protesto silencioso chamou a atenção de quem passava pelo local. Colegas de farda dos agentes mortos na operação estiveram presentes. Operação, todo o governo do estado, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança fica lisonjeada com essa homenagem feita aos nossos policiais que faleceram na operação de terça-feira. A chamada Operação Contenção tinha como objetivo enfraquecer o Comando Vermelho, a principal facção criminosa do Rio e a que mais se expandiu nos últimos anos, segundo as autoridades. Com um saldo de 121 mortos, somados suspeitos de crimes e policiais, a operação foi a mais letal da história do Brasil, superando os 111 mortos no massacre do Carandiru em 1992, quando as forças de segurança executaram detentos em um presídio de São Paulo. As autoridades do Rio informaram a detenção de 113 pessoas e a apreensão de 91 fuzis. Parentes, amigos e membros das forças de segurança estiveram no funeral do sargento Heber Carvalho,
que foi morto durante a Operação Contenção. O Rio de Janeiro vive o luto da mega operação das polícias civil e militar nos complexos do Alemão e da Penha, que deixou pelo menos 119 vítimas. Heber Carvalho da Fonseca, um dos policiais mortos nos confrontos, foi enterrado nesta quinta-feira no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste da capital fluminense. Parentes, amigos e membros das forças de segurança compareceram ao funeral. Heber Carvalho tinha 39 anos e era terceiro sargento do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP. 4 dos 119 mortos na mega operação eram policiais. De acordo com autoridades, a chamada Operação Contenção tinha como objetivo enfraquecer o Comando Vermelho, a principal facção criminosa do Rio e a que mais se expandiu nos últimos anos. Na investida, a polícia deteve 113 pessoas e apreendeu 91 fuzis. A operação, considerada a mais letal do Rio, foi concebida e executada pelo governo do estado sob o comando de Cláudio Castro. 3 dias após essa operação, os cariocas ainda tentam entender o que aconteceu nos complexos da Penha e Alemão. Nas ruas, as opiniões são divergentes e há muita incerteza sobre o futuro da segurança pública no estado. 2 dias depois da operação policial mais letal da história do Brasil, o país e o Rio de Janeiro refletem sobre a tragédia que deixou pelo menos 119 mortos. No Meier, bairro da zona norte da capital fluminense, o debate sobre a ação contra a facção criminosa Comando Vermelho não era um consenso. Então acho que deveria ter tido uma cautela melhor, sim, ter conversado com o governo federal, porque eu acho que nesse momento é um momento que tem que unir todas as forças, não só o estadual, mas também o federal, e todas as forças possíveis para conter o tráfico, né, que tem tomado a cidade e se espalhado por todo o Brasil. Vejo que a ação foi pontual, marcante e necessária. Deveria ter ocorrido até há mais tempo, porque o que se vê hoje é que o cidadão na rua não tem segurança nenhuma. Ele sai e não sabe se vai voltar. De comemoração de quê? Isso é premiação para quê? É de extermínio? Porque se for, ok. Beleza, vocês estão indo muito bem, vocês estão acabando com todo mundo. Não interessa quem, porque são 120 e tantos bandidos. Tem gente que nem tem cabeça, como é que tu sabe quem é? Não foram reconhecidos, não tem nome. Quem são essas pessoas? São realmente bandidos? Ou vocês só entraram para cumprir um número bonito? 4 das mais de 100 vítimas da mega operação eram policiais. Os confrontos ocorreram entre os complexos do Alemão e da Penha, na zona norte da cidade. De acordo com autoridades, a chamada Operação Contenção tinha como objetivo enfraquecer o Comando Vermelho, a principal facção criminosa do Rio e a que mais se expandiu nos últimos anos. A Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro divulgou hoje a lista com os nomes dos mortos na mega operação da última terça-feira. Segundo a pasta, 99 pessoas foram identificadas. E desse total, 78 tinham histórico criminal. E a maioria possuía mandados de prisão em aberto. Entre os mortos estão os chefes do tráfico da Bahia, do Pará, do Amazonas, do Espírito Santo e de Goiás. Durante a coletiva de imprensa, o secretário da Polícia Civil, Felipe Cury, afirmou que os complexos da Penha e do Alemão se tornaram um quartel-general do Comando Vermelho em nível nacional. O Paraguai reforçou a fronteira com o Brasil para prevenir a entrada de membros do Comando Vermelho após a operação policial nos complexos da Penha e do Alemão. Mais de 100 pessoas morreram na última terça-feira. O ministro da Defesa do Paraguai, Cibar Benítez, confirmou nesta quinta-feira que o país reforçou suas fronteiras com o Brasil para prevenir a entrada de membros do Comando Vermelho. A decisão segue a operação policial nos complexos da Penha e do Alemão, que deixou pelo menos 119 mortos no Rio de Janeiro. O ministro disse que o reforço de fronteiras era uma operação conjunta com Brasil e Argentina, que havia anunciado a mesma medida na quarta-feira. Na terça-feira, as polícias civis e militar do Rio realizaram uma mega operação contra o Comando Vermelho, que é considerada a mais letal da história do Brasil. Benítez adiantou que o presidente paraguaio Santiago Penha vai assinar um decreto para declarar as organizações criminosas Comando Vermelho e Primeiro Comando da capital como grupos terroristas.
Os dois grupos contam com alguns de seus integrantes presos no Paraguai. Na quarta-feira, a ministra da Segurança da Argentina, Patrícia Bullrich, havia anunciado o reforço da fronteira com o Brasil para proteger os argentinos ante qualquer fuga que possa ocorrer pelos conflitos no Rio de Janeiro. Na madrugada de hoje, 7 membros do Comando Vermelho morreram em confronto com a polícia na cidade de Canindé, no interior do Ceará. A troca de tiros aconteceu no bairro Campinas, uma área dominada por uma facção rival do Comando Vermelho. As informações dão conta que os criminosos do CV foram até a região dos rivais para tentar dominar o bairro, mas se depararam com policiais do Raio, Comando Tático Rural, além de outras forças. Em nota, a Secretaria da Segurança afirmou que, em legítima defesa, as composições reagiram à agressão. O governador do Ceará, Eumano de Freitas, fez uma publicação sobre esse confronto e disse que nenhum policial foi morto ou qualquer inocente alvejado. A guerra entre as facções é o que causa 90% dos homicídios no estado e, segundo o mapa de segurança pública, fez com que o Ceará fique com a maior taxa de homicídios dolosos por 100 mil habitantes em 2024. Milhares de judeus ortodoxos foram às ruas de Jerusalém para protestar contra a ausência de uma lei que permita evitar o serviço militar obrigatório. Dezenas de milhares de judeus ultra-ortodoxos realizaram uma grande manifestação em Jerusalém nesta quinta-feira. Os religiosos foram às ruas da cidade sagrada protestar contra a ausência de uma lei que lhes permita evitar o serviço militar obrigatório. Convocados pelos dois partidos ultra-ortodoxos Judaísmo Unido da Torá e Shas, os manifestantes vieram de todo o país para exigir a restituição do acordo que isentava do serviço militar os estudantes das yeshivas, as escolas talmúdicas, anulado pelo Supremo Tribunal. Essa isenção foi enfraquecida pela guerra em Gaza, que mobiliza centenas de milhares de israelenses, enquanto o exército sofre com a escassez de soldados e reservistas. Agora os estudantes da yeshiva estão sendo perseguidos por aqui. Os estudantes da yeshiva estão sendo presos por estudar a Torá. Isso se tornou um crime penal no Estado de Israel. Não faz sentido para nós que, em um Estado judeu, os jovens sejam separados de sua herança. Um povo que não tem passado, não tem futuro. É por isso que viemos hoje protestar. Esperamos que o assédio cesse. Desde a criação do Estado de Israel em 1948, os ultra-ortodoxos gozavam da isenção do serviço militar, com a condição de se dedicar em tempo integral ao estudo dos textos sagrados do judaísmo nas yeshivas. Em junho de 2024, o Supremo Tribunal decidiu que deveria ser aprovada uma lei que regulasse o recrutamento dos ultra-ortodoxos, que representam 14% da população judaica de Israel, ou seja, cerca de 1.300.000 pessoas. O projeto de lei, que está atualmente em comissão parlamentar, obrigaria os jovens ultra-ortodoxos que não estudam em tempo integral a se alistarem no exército. A ONU confirmou que mais de 24 mil toneladas de ajuda humanitária entraram em Gaza desde o início do cessar-fogo na faixa de Gaza. As Nações Unidas anunciaram nesta quinta-feira que mais de 24 mil toneladas de ajuda humanitária entraram em Gaza desde o início do cessar-fogo há 20 dias. A organização lembrou que ainda são grandes os desafios para minimizar a situação no território e pediu mais acesso das ONGs para aumentar a distribuição dos suprimentos. O coordenador especial adjunto da ONU para territórios palestinos ocupados, Ramiz Al-Akbarov, também advertiu sobre a fragilidade do processo. Temos que fazer tudo o que pudermos para evitar o retorno ao conflito. Isso inclui a conclusão dos elementos do acordo e a criação de um ambiente menos frágil. Temos visto repetidas violações do cessar-fogo. Essas violações ocorrem e, é claro, as operações humanitárias são prejudicadas. Israel retirou suas forças das principais cidades de Gaza, mas ainda controla cerca de metade do território a partir de posições na chamada linha amarela. O Estado judeu resiste aos apelos para permitir a entrada de ajuda através da passagem fronteiriça de Rafah com o Egito. Israel entregou hoje 30 corpos de palestinos para a faixa de Gaza. Israel cumpriu uma nova etapa do acordo de trégua com Hamas e devolveu os corpos de 30 palestinos ao Hospital Nasser, situado em Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza.
A entrega segue o protocolo estabelecido dentro do cessar-fogo, em vigor desde 10 de outubro, que para cada refém israelense morto entregue pelo Hamas, são repassados 15 cadáveres de palestinos. Segundo o hospital, 225 palestinos falecidos já foram devolvidos em troca de 15 corpos de israelenses. Desde o início da trégua, o Hamas também devolveu os restos mortais de 2 reféns não israelenses, um tailandês e um nepalês. O grupo e suas milícias sequestraram 251 pessoas durante o ataque sem precedentes ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra. Até agora, os combatentes islamistas devolveram os corpos de 17 dos 28 reféns mortos. Na quinta-feira, o Hamas realizou a mais recente entrega, de 2 cadáveres, identificados como Amiram Cooper e Sahar Baruch. O movimento islamista alega dificuldades para localizar e retirar os restos dos escombros em Gaza, devastada por 2 anos de guerra. Equipes egípcias autorizadas por Israel a entrar no território palestino participam das buscas com maquinário pesado. A Rússia bombardeou instalações de energia da Ucrânia e deixou 4 mortos. Mais de 650 drones foram lançados contra o território. Moscou lançou um novo ataque maciço contra instalações de energia na Ucrânia. A investida ocorreu na madrugada desta quinta-feira e deixou ao menos 4 mortos, provocando grandes cortes de eletricidade em todo o território. Esta ofensiva faz parte de uma nova campanha do exército russo contra a rede energética do país vizinho, iniciada nas últimas semanas perante a chegada do inverno. Segundo a Força Aérea Ucraniana, o Kremlin lançou 653 drones e 52 mísseis balísticos e de cruzeiro. Kiev teria conseguido derrubar a maioria. Na cidade de Zaporizhia, que abriga a maior usina nuclear da Europa, os bombardeios atingiram edifícios residenciais. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky publicou na rede social X que houve mortes e dezenas de pessoas ficaram feridas no ataque, entre elas 5 crianças. Na região de Vinnytsia, no centro-oeste do país, as autoridades locais anunciaram a morte de uma menina de 7 anos na ofensiva russa, que também feriu 4 adultos. O operador público de energia Ukrenergo anunciou cortes de eletricidade em várias regiões, enquanto o maior grupo energético privado, DTEK, assinalou que as centrais térmicas sofreram graves danos. Com o Caribe sob forte presença militar dos Estados Unidos, a República Dominicana registrou uma das maiores apreensões de cocaína do ano. 2 pessoas foram presas e 650 pacotes confiscados. Autoridades da República Dominicana detiveram uma embarcação que chegou ao país com 650 pacotes de suposta cocaína, durante uma operação que coincide com o deslocamento militar dos Estados Unidos na região. A lancha teria chegado à cidade de Bani, no sul do país, vinda da América do Sul. 2 dominicanos foram presos e a Direção Nacional de Controle de Drogas afirmou que esse golpe às estruturas criminosas reafirma o compromisso do órgão em negar o uso de suas águas jurisdicionais às redes de narcotráfico nacional e internacional. Na terça-feira, Donald Trump declarou que já não há tráfico marítimo no Caribe, graças ao envio de guerras e aviões de combate americanos à região. Desde o início da ofensiva em 2 de setembro, os Estados Unidos destruíram 14 supostas narcolanchas, com um saldo de mais de 60 mortos. A operação militar americana no Caribe busca conter o narcotráfico que supostamente parte da Venezuela e Colômbia, países que criticam o deslocamento das forças dos Estados Unidos, classificando-o como uma ameaça à paz regional. O porta-aviões USS Gerald R. Ford, o maior e mais avançado da frota de Washington, vai se juntar às manobras militares no Caribe. A Venezuela afirma que seu território está livre do tráfico de drogas e considera a mobilização militar americana uma ameaça, com o objetivo de provocar uma mudança de regime. O furacão Melissa, considerado o pior fenômeno do Atlântico em quase 100 anos, deixou 30 mortos no Haiti e 19 na Jamaica. Os governos locais contabilizam as baixas e acreditam em novos mortos embaixo dos escombros. O Melissa, o pior furacão a passar pelo Atlântico em quase um século, deixou pelo menos 30 mortos no Haiti e 19 na Jamaica, além de devastar partes de Cuba, enquanto avançava pelo Caribe em direção às Bermudas nesta quinta-feira. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos afirmou que as inundações devem diminuir nas Bahamas, que suspenderam um alerta de furacão, embora possam persistir em Cuba, Jamaica, Haiti e República Dominicana.
Segundo a organização americana, as condições nas Bermudas vão se deteriorar rapidamente na noite dessa quinta-feira, já que o Melissa vai chegar com ventos máximos sustentados de cerca de 165 km por hora. De acordo com o Imperial College London, a força e o poder destrutivo desse furacão se intensificaram devido às mudanças climáticas causadas pela atividade humana. No Haiti, que não foi atingido diretamente pelo furacão, mas está sofrendo com fortes chuvas, pelo menos 30 pessoas morreram, incluindo 10 crianças. 20 pessoas seguem desaparecidas após um novo balanço oficial divulgado nesta quinta-feira. Na Jamaica, o governo informou que o número de mortos confirmados pelo furacão Melissa agora é de 19. A República Dominicana registrou uma morte e o Panamá 3. Em Santiago de Cuba, a segunda maior cidade do país, a tempestade causou o desabamento de partes de casas e a destruição de telhados. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel afirmou que o furacão causou danos extensos, mas nenhuma vítima fatal. Tudo depende de ajuda. Tudo depende da ajuda. Como dizem, com ajuda você enfrenta as consequências com coragem e você se reergue. Com pouco, até mesmo apenas um quarto e um banheiro. Um quarto, que seja, e um banho. O governo dos Estados Unidos informou ter enviado equipes de resgate a Jamaica, Haiti, República Dominicana e Bahamas, além de oferecer ajuda a Cuba, sua histórica rival ideológica. A Venezuela anunciou o envio de 26 toneladas de ajuda humanitária a Cuba. Melissa foi a tempestade mais poderosa a atingir a costa em 90 anos, quando tocou o solo da Jamaica na terça-feira como um furacão de categoria 5, a mais alta na escala Saffir-Simpson, com ventos de aproximadamente 300 km por hora. Um avião fez um pouso de emergência em Tampa, na Flórida, após perder a altitude. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos disse que está investigando o incidente e citou um problema de controle de voo. Os feridos foram levados para um hospital da região e a aeronave foi retirada de operação. O partido centrista D66 venceu as eleições legislativas da Holanda. O resultado foi divulgado pela agência de notícias da Holanda, a ANP, 2 dias após a votação. O partido centrista venceu e é liderado por Rob Jetten, de 38 anos. Jetten terá agora a missão de formar um novo governo no país e seu partido assumirá a liderança em rodadas de negociações para formar uma coalizão. Caso as negociações ocorram dentro do esperado, Rob Jetten vai assumir como novo primeiro-ministro do país. Mas ele não terá uma caminhada fácil para conquistar essa posição. O D66 vai precisar de pelo menos 3 parceiros de coalizão para alcançar a maioria na Câmara Baixa do Parlamento. Defensor da integração europeia e de políticas ambientais, o partido de Jetten é visto pela extrema-direita como representante de uma elite progressista. E no próximo bloco, a família é alvo de ataque a tiros em Jacarepaguá e criança é atingida por 5 tiros. E ainda, casal é preso com mais de 1,5 toneladas de maconha. Uma menina de 11 anos foi baleada com 5 tiros durante um ataque em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. O alvo dos criminosos seria o pai da criança, apontado como miliciano da região. O ataque a tiros aconteceu no subbairro Colônia, em Jacarepaguá, quando bandidos em um carro cercaram o veículo onde estava a família. Jonathan seria o alvo dos bandidos. A criança de 11 anos foi baleada com 5 tiros e a mãe dela foi ferida na perna. Jonathan Martins, de 34 anos, é apontado pela polícia como um possível miliciano da região. A polícia militar constatou que o carro usado pela família era clonado. Jonathan está preso sob custódia em um hospital da região. Uma nova fase da Operação Overclean foi deflagrada nesta sexta-feira e teve como alvo uma organização suspeita de fraudar licitações e desviar recursos públicos. 2 pessoas foram presas. A Polícia Federal acredita que os alvos dos mandados recebiam ou intermediavam o recebimento de propina a partir de desvios de emendas parlamentares. 2 investigados foram presos por suspeita de obstrução às investigações. São eles Danilo Pinto da Silva e Éder Martins Fernandes, ex-secretário executivo de Educação do Tocantins. Os homens são acusados de monitorar a sede da Superintendência da Polícia Federal no Tocantins, para detectar possíveis diligências e tentar se antecipar ao cumprimento de mandados. A primeira fase desta operação aconteceu em dezembro do ano passado.
16 pessoas foram presas nos estados da Bahia, São Paulo e Goiás. Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa investigada na primeira fase é suspeita de ter movimentado cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Do total, 825 milhões vieram de contratos firmados com órgãos públicos, somente no ano passado. Um casal foi preso com mais de 1,5 toneladas de maconha em Contagem, Minas Gerais. A polícia chegou ao local após uma denúncia anônima. Uma denúncia anônima entregou a posição do casal e disse que um homem estaria realizando a distribuição de drogas dentro de um carro, no bairro Capim Rasteiro. Durante as diligências, os militares encontraram 15 barras de maconha com o suspeito e receberam a informação que o restante da droga estava em um sítio. No local, os policiais encontraram a companheira do suspeito e mais 1.525 barras de maconha. O sargento da Polícia Militar, Rafael Gama, afirmou que não houve resistência à prisão, mas enfatizou que os suspeitos não deram mais detalhes por pertencerem a uma grande organização criminosa. Uma passageira flagrou um homem se masturbando dentro de um vagão da linha 4 amarela do metrô de São Paulo. Em nota, Via 4, empresa que administra a linha, informou que repudia todo e qualquer ato de violência ou assédio nos trens e estações e reforçou a importância da denúncia. A polícia de São Paulo prendeu o dono de uma barbearia em São Paulo, que funcionava como tribunal do crime. As vítimas eram torturadas dentro do próprio estabelecimento caso não pagassem as dívidas. Um estabelecimento tranquilo em uma avenida movimentada em São Paulo. Túlio Barbearia recebia muitos clientes todos os dias. E nesse local funcionava uma barbearia juntamente com um estúdio de tatuagem. Mas na verdade é muito além disso. Imagens mostram tortura e o crime acontecendo dentro de um lugar que era para ser comercial. Mas uma denúncia mostrou realmente o que funciona neste local. O comércio não levantava suspeitas até a polícia descobrir que o local era palco de agressões e torturas. O dono do estabelecimento, Túlio, é acusado de ser traficante e agiota. Ele era o responsável por cobrar as dívidas e também por gravar as agressões. Um dos vídeos divulgados mostra um idoso com marcas de agressões fazendo a limpeza do local. O delegado Fábio Daré explica que o homem pegou cerca de 20 mil reais emprestado e chegou a devolver a quantia. Mas Túlio e um comparsa cobravam juros muito altos pelo empréstimo e pediram mais de 40 mil reais. Fábio Daré explicou que a vítima foi amarrada, torturada, chicoteada, além de receber golpes de fios. Tuliano Xavier França foi preso pela polícia após chegar para trabalhar no local. Paulo Carlos, comparsa de Túlio, também foi preso. A polícia investiga ainda a participação de outras 2 pessoas nos crimes. Em nota enviada à Rede Gospel de televisão, a Secretaria de Segurança Pública disse que os policiais civis do 6º Distrito Policial cumpriram 2 mandatos de prisão temporários pelos crimes de tortura, usura, ameaça e associação criminosa. A pasta afirmou ainda que durante o cumprimento dos mandatos de busca e apreensão foram encontradas diversas munições de calibres variados, uma arma de fogo, simulacros, facas, entorpecentes, uma balança de precisão e objetos possivelmente utilizados nas sessões de tortura. O inquérito foi aberto e a polícia investiga o caso. E a seguir, a Austrália investe em tecnologia para proteger banhistas de tubarões e a virada histórica na Copa Libertadores. O governo federal apresentou dados que mostram que o desmatamento na Amazônia Legal foi reduzido em 11% entre agosto de 2024 e julho de 2025. O governo federal divulgou nesta quinta-feira, em Brasília, dados do desmatamento na Amazônia Legal. De acordo com o material, o desmatamento foi reduzido em 11% entre agosto de 2024 e julho de 2025. Em entrevista coletiva, Cláudio Almeida, coordenador do programa Biomas BR do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, disse que 6.500 km² de vegetação nativa foram destruídos na parte brasileira da maior floresta tropical do mundo.
O anúncio é uma boa notícia para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que sediará a partir de 10 de novembro a Conferência Climática COP30 da ONU na cidade de Belém, no Pará. O governo destacou que é o 4º ano consecutivo de redução do desmatamento na Amazônia. O dado também contradiz uma primeira estimativa publicada em agosto, que apontava um aumento de 4%. O desmatamento também afeta outros biomas brasileiros. Segundo o INPE, no Cerrado ao sul da Amazônia, a devastação caiu 11%, com uma perda de vegetação equivalente a mais de 7.200 km². Especialistas afirmam que a destruição na Amazônia e no Cerrado é impulsionada principalmente pela ampliação de áreas destinadas à agricultura e à pecuária no Brasil, o primeiro exportador mundial de soja e carne bovina. Esses dois biomas têm sofrido nos últimos anos, com fortes secas relacionadas às mudanças climáticas que favorecem a propagação de incêndios. E a Austrália desenvolveu um aplicativo para alertar banhistas sobre a presença de tubarões nas praias do país. Drones e rastreadores acústicos foram implantados e informam ao vivo a presença dos animais. Os oceanos da Austrália estão repletos de alguns dos predadores mais mortais do mundo. Mas muitos frequentadores das praias aceitam o risco de nadar perto dos tubarões. Mais de 1.280 incidentes com tubarões foram registrados no país desde 1791. Embora ainda relativamente raros, os ataques fatais parecem estar aumentando. Os cientistas dizem que águas cada vez mais lotadas e o aumento da temperatura dos oceanos podem contribuir para esse crescimento dos ataques. As autoridades adotaram uma abordagem multifacetada para proteger as pessoas. Obviamente, se você puder evitar que pessoas e tubarões estejam no mesmo lugar ao mesmo tempo, eles não terão a chance de morder as pessoas. Isso pode ser alcançado, idealmente, por meio de um cercado. E essa talvez seja a única maneira de realmente eliminar o risco de mordidas de tubarão. Mas isso não será viável para todas as atividades, como surf ou mergulho, por exemplo. Também existem outras maneiras de reduzir isso, por exemplo, por meio de sistemas de alerta precoce. Você pode ter patrulhas aéreas, drones ou até mesmo estações de escuta em tempo real que podem detectar tubarões marcados para que as pessoas sejam avisadas quando o tubarão estiver na área e evacuem a água se necessário. Drones se tornaram um recurso fundamental, avistando mais de 1.000 desses predadores no último ano. Os pilotos procuram as 3 espécies consideradas mais perigosas: tubarões brancos, tubarões tigre e tubarões touro. Outras opções incluem roupas de mergulho resistentes a mordidas. Mas, novamente, não será infalível, e haverá situações em que um tubarão ainda poderá morder uma pessoa. E é aí que uma resposta de emergência rápida e eficiente, bem como esse material resistente a mordidas, podem entrar em ação para reduzir a gravidade dos ferimentos, o que pode dar mais tempo para os serviços de emergência chegarem até a vítima e também reduzir o tempo de recuperação após uma mordida de tubarão. Pesquisadores afirmam que a vida dos tubarões também precisa ser protegida, com cerca de 37% das espécies de tubarões e raias oceânicas agora listadas como ameaçadas de extinção ou criticamente ameaçadas de extinção. A NVIDIA vai fornecer 260 mil chips para a Coreia do Sul de olho na expansão da inteligência artificial. A gigante americana da tecnologia NVIDIA anunciou nesta sexta-feira que vai fornecer 260 mil de seus chips mais avançados para a Coreia do Sul. O anúncio foi feito após uma reunião entre o CEO Jensen Huang e o presidente sul-coreano Lee Jae-myung, à margem da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, na cidade de Jeonju. O objetivo é expandir a infraestrutura de inteligência artificial na Coreia do Sul, já que Myung deseja transformar o país em uma potência de IA. For Korea, this is an extraordinary opportunity because
Para a Coreia do Sul, esta é uma oportunidade extraordinária, porque em poucos países do mundo você encontra 3 qualidades fundamentais e essenciais para ter sucesso. A primeira é, você precisa de software. Conhecimento em software é uma das habilidades que a Coreia possui em abundância. Depois, capacidade técnica e científica profunda. E em terceiro lugar, capacidade de produção. Deep technical and science capability, and third, manufacturing capability. Os 260 mil chips serão divididos entre diferentes empresas, como Samsung e Hyundai, entre outras. O CEO da NVIDIA também disse que espera que os chips Blackwell, os mais avançados tecnologicamente da empresa, possam ser vendidos na China, mas acrescentou que essa é uma decisão que cabe ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Os chips da NVIDIA não são vendidos para o gigante asiático atualmente devido a uma combinação de proibições do governo chinês, preocupações com a segurança nacional e tensões comerciais em curso entre Washington e Pequim. No mundo dos negócios tão competitivo, também há espaço para um momento de descontração. Na noite anterior, os presidentes da NVIDIA, Samsung e Hyundai se reuniram para comer frango frito e beber cerveja em Seul. Uma confraternização de poderosos, um encontro de pesos pesados da tecnologia, mas o clima parecia bem leve. Palmeiras fez o que nenhum outro time fez na história. Reverteu um placar de 3 gols de diferença numa semifinal da Copa Libertadores. O time de Abel Ferreira venceu a LDU no Allianz Parque por 4-0 e vai enfrentar o Flamengo na grande final do torneio. A noite de Copa Libertadores no Allianz Parque ganhou um novo capítulo. Mas esse é daqueles que jamais será esquecido. Na semana passada, o Palmeiras perdeu por 3-0 para a LDU, lá em Quito. E tinha como missão reverter o resultado. O detalhe é que nenhum outro clube havia feito isso. Mas o Verdão tinha tudo para realizar esse feito. Quase 40 mil torcedores viram um time fervoroso, organizado e com muita vontade de vencer desde o início da partida. Aos 20 minutos do primeiro tempo, a história começou a ser escrita. Sosa desviou um cruzamento e abriu o placar. Neste momento, os donos da casa precisavam ainda de pelo menos 2 gols para continuar a competição. No final do primeiro tempo, o time do Palmeiras ensaiou uma jogada após uma falta e a bola caiu no pé de Bruno Fux, que fez o segundo da partida. No início do segundo tempo, o Palmeiras organizou um contra-ataque e Vitor Roque cruzou no pé de Rafael Veiga, que tinha acabado de entrar. A partida se encaminhava para as cobranças de pênaltis. No agregado, o placar estava 3-3. Mas aos 37 minutos do segundo tempo, Alan fez uma linda jogada individual, driblou 2 marcadores, pisou na área e foi derrubado. Pênalti marcado para o Verdão. E a responsabilidade ficou com Rafael Veiga. O meio-campo bateu no centro do gol e decretou a vitória histórica do Palmeiras. O final da partida foi de muita festa após o apito final. A Copa Libertadores terá mais uma vez uma final entre brasileiros. Flamengo e Palmeiras se enfrentam no dia 29 de novembro em jogo único no Estádio Monumental em Lima, no Peru. Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um final de semana abençoadíssimo. Amanhã, sábado, a partir das 5 horas na Renascer Arena, tem a Santa Ceia das Primícias e domingo, culto de celebração da família, às 8, às 10 da manhã, às 4 e às 6 da noite, em todas as igrejas Renascer em Cristo. Segunda, nós estamos de volta a partir das 7, com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite para todos vocês e até segunda-feira.